Olá, tudo bom? Eu sou a Daniela Álvares Beskov, eu sou escritora, artista e cientista política. Hoje eu começo uma série de falas curtas sobre o tema da violência, que é um tema que eu pesquiso, já reflito faz vários anos, enquanto pensadora, escritora e cientista política. Qual que é a ideia? Ano passado, em 2020, eu lancei um livreto chamado Reflexões Conceituais sobre a Violência. Esse lançamento foi realizado de forma em uma conversa, em um debate. No momento eu estava terminando de escrever esse material e começou a pandemia, veio várias dificuldades, inclusive as dificuldades em mulheres serem escritoras no Brasil, e esse projeto atrasou. Então estamos aqui 1 ano e meio depois, eu estou pegando esse material novamente para revisar, para complementar, para finalizar, e resolvi compartilhar esse processo de escrita com vocês. Então, qual que é a ideia, né? Então, durante aí as próximas semanas, eu vou realizar falas curtas sobre 2 itens desse livreto, que é o item da violência psicológica e o item da estrutura social de apoio à violência, né? A forma como eu denominei. E talvez a gente pegue mais alguns itens, mas a princípio esses 2 itens. Então, pensar também, esse momento a gente tem um momento importante jurídico, né, em relação à violência psicológica enquanto crime, né, contra as mulheres. A gente pode falar sobre isso mais para frente, sobre essa questão jurídica atual. E eu aproveito para chamar a atenção para 2 contextos. Então, um contexto é agosto, né, estamos no mês da visibilidade lésbica. Então, em uma dessas falas eu quero pensar com vocês também de que forma a violência psicológica ocorre contra mulheres lésbicas, ou seja, de que forma a misoginia é reforçada pela lesbofobia nesse contexto de violência psicológica. E em breve teremos também em setembro, né, tem uma campanha que é a campanha de combate e prevenção ao suicídio. E eu acho que enquanto cientista política, eu falo desse campo das ciências sociais, a gente pode pensar, apoiar essa campanha que os profissionais, se não me engano, da área da saúde, da psicologia, realizam para debater sobre o tema, né? Então, eu acho que os profissionais das ciências sociais podem complementar aí esse debate com as reflexões sobre violência. O conceito de violência, a ideia de violência, é um dos temas principais de pesquisa da ciência política, né? Então, as áreas do conhecimento se complementam aí para pensar esse conceito e esse contexto de violência contra as mulheres. Então, a ideia, eu vou conversar um pouco com vocês sobre esses 2 itens, né, a violência psicológica e a estrutura social de apoio à violência. Então, hoje, para começar, para dar esse pontapé nesse processo coletivo que eu estou iniciando com vocês de compartilhamento das minhas reflexões e do meu processo de escrita, né, eu vou ler um trechinho aqui sobre a forma como, até o momento no meu esboço aqui, está definido o que é violência psicológica, e a gente pega um dos itens para conversar depois. E a gente tem vários itens, né? E eu pensei em ler aqui com vocês hoje esse item da indiferença, né? Que é uma violência psicológica. Então, para quem acompanhou a minha publicação anterior no Instagram, eu primeiro então nomeei aqui os itens. Então, primeiro, a estrutura de apoio à violência, né, eu coloquei vários itens que a gente pode pensar como fazendo parte desse contexto. Então, seria a autorização social da violência, a defesa de agressores e agressoras, a relativização da violência, a culpabilização da vítima, indiferença à vítima e o isolamento social da vítima. E aí, violência psicológica, a gente pode pensar numa gama também de violências. Então, eu enumerei da seguinte forma: manipulação, mentira, tratamento da vítima através de adjetivos pejorativos, humilhação, exposição da intimidade, invasão da privacidade, indiferença, abandono afetivo, inversão da relação de violência, imposição social da reconciliação entre agressor/agressora e vítima, difamação, desqualificação, culpabilização, distorção,
manifestação de afeto após a violência, quebra de acordo, interrupção constante da fala, que é uma coisa que ocorre muito, né? Homens interrompendo mulheres, ridicularização, ameaça e outras. Então, por que eu acho importante a gente conversar sobre violência psicológica, né? Então, a gente muitas vezes na sociedade observa que as pessoas têm uma interpretação sobre a violência que é geralmente a violência física, né? Quando os corpos se encontram, né? Tem um contato físico. E não veem, né? Não entendem a violência como elementos, como um contexto que ocorre também sem haver contato entre os corpos, né? As violências podem ocorrer de várias formas. A violência psicológica é uma delas, né? Que ocorre muitas vezes através de comportamentos, através da fala também, através da violência verbal, muitas vezes, né? E a violência psicológica, ela é importante de debatermos sobre ela, detectarmos ela, pois é algo que ocorre muito, né, contra as mulheres, né, praticada tanto por homens e muitas vezes praticada por mulheres também. Então é importante, enquanto pesquisadoras, enquanto pessoas da sociedade em geral, entender as várias camadas, né, da violência, como ela ocorre, como ela se sustenta, como ela se reproduz, e entendermos todos esses meandros, né, da questão para que a gente possa construir uma sociedade sem violência, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler aqui com vocês e comentar algumas coisas. A ideia é realmente fazer vídeos curtos aos poucos, né, durante as próximas semanas. Então, eu vou fazer essa leitura com vocês. Então, vamos lá. Violência psicológica, né, é o item desse livreto Reflexões Conceituais sobre a Violência. Apesar da inadequação do termo, não há ainda outro termo que defina as violências que são classificadas a partir do termo violência psicológica. Este item é uma tentativa de descrever esse fenômeno, tão comum, porém tão pouco nomeado ou debatido. A violência psicológica é uma das mais difíceis de ser reconhecida, pois muitas vezes ocorre de forma não explícita, indireta e ancorada em relações dúbias. Nessas relações se mistura afeto e violência de forma a gerar confusão interpretativa sobre a situação de violência. A violência psicológica é aquela onde há desrespeito em relação à vítima, sua subjetividade, sua vida emocional e material como um todo. É muito comum que a violência psicológica seja um dos pilares de um relacionamento abusivo, e este pode ocorrer em qualquer contexto, de amizade, de casal, em família, no trabalho, etc. O relacionamento abusivo é definido por várias ações de violência que ocorrem com frequência e durante um determinado período de tempo. Em um curto período de tempo pode ocorrer de forma intensa e por um longo período de tempo, muitas vezes de forma diluída, a conta-gotas, né, entre aspas. As violências psicológicas em um relacionamento abusivo ocorrem através de uma rede complexa, ou seja, composta de vários elementos dinâmicos e muitas vezes estão associadas com outros tipos de violência, como a violência física, sexual, verbal e patrimonial. E daí eu vou enumerando alguns itens. Então, um dos objetivos da violência psicológica é evitar que a vítima tenha uma vida tranquila, normal e também passível de reconhecimento e compartilhamento coletivo dos seus feitos e ideias. A constância dos abusos em um contexto de violência psicológica gera um contexto de cansaço da vítima e de aniquilamento do seu tempo útil em seu cotidiano. Pode-se dizer que sua própria vida não é reconhecida no discurso coletivo, no círculo social que a vítima, muitas vezes a pessoa agressora compartilham, né, o mesmo círculo. Especialmente quando a vítima denuncia ou denunciou esta violência. Interessa à pessoa agressora que seja difundida a versão manipulada e distorcida do discurso sobre o que ocorreu. A pessoa agressora muitas vezes afirma que a vítima teria sido a agressora e dessa forma reforça a culpabilização da vítima e seu isolamento social. A vítima passa a ficar marcada pela imagem negativa que a pessoa agressora lhe confere, né? Dessa forma, então, comentando, né, algumas coisas aqui. Então, é muito comum, a gente observa
em vários contextos, né? Tanto nos contextos mais íntimos, familiares, de círculos de amizade, né? Seja muitas vezes no trabalho, que é um local onde ocorre com frequência também violência psicológica, ambientes de estudo, também ambientes coletivos, ambientes de movimentos sociais, né? Então, essa violência psicológica, ela não é óbvia, né? Como outros tipos de violência. Ela ocorre, na maioria das vezes, por um período prolongado de tempo, né? E através de ações, ou muitas vezes, inclusive, a gente pode pensar a não ação, a falta de presença, a falta de apoio, o abandono, né? A indiferença. Essas são contextos que é muito difícil identificar uma violência, pois a pessoa ou o grupo que agrediu muitas vezes nem está presente, pois a própria falta da presença, em muitos casos, pode ser considerada também uma violência psicológica, né? O abandono afetivo da vítima, por exemplo. Então, muitas vezes não só essas ausências, mas as violências psicológicas ocorrem no cotidiano. Muitas vezes não há um coletivo de pessoas que observa essa violência acontecendo. A pessoa agressora ou o grupo agressor, ele realiza essa violência em espaços privados, muitas vezes de forma que posteriormente vão haver discursos conflitantes sobre essa violência. Isso ocorre, obviamente, com violência física e sexual, especialmente também, né? Então a vítima vai apresentar sua versão sobre a violência que ela ocorreu e a pessoa agressora, ou muitas vezes o grupo que agrediu, vai difundir uma outra versão. E como a violência psicológica é uma violência menos óbvia de ser reconhecida, é difícil, muitas vezes, para as pessoas que estão ao redor se relacionar com essa informação e se dispor a entender aquele contexto todo, né, de violência psicológica. A violência psicológica é preciso entender um contexto que se dá a longo prazo, entender várias situações, vários momentos, né? E, enfim, são várias questões, eu vou falar ao longo aqui das falas, né? Tem, inclusive no tópico do apoio social da violência, autorização social, como que as pessoas ao redor muitas vezes sabem, elas entendem que o que está ocorrendo é uma violência e ao mesmo tempo elas se retiram da situação ao invés de ajudar a auxiliar a vítima, né? Então é isso, então comentando, vou continuar aqui. Então, nesse conflito, né, de discursos, conflito eu digo quando então há discursos diferentes sobre o ocorrido, um discurso da vítima e outro da pessoa agressora, então a pessoa vitimizada passa a ser vista como mentirosa. Logo, tudo que ela fala é desacreditado, né? A pessoa agressora consegue inverter a tal ponto a situação que transfere para a vítima tudo que, em realidade, é a pessoa agressora que cometeu, né? Isso a gente chama também de inversão da situação de violência, né? A pessoa agressora diz que, na verdade, foi a vítima que agrediu, né? Dessa forma, ela vai distorcendo o discurso e, naquele âmbito coletivo, colocando a situação a favor dela, né? A versão da pessoa agressora, então, nesse contexto que a pessoa agressora sempre reforça a longo prazo que foi a vítima, na verdade, que teria agredido, né? Que é uma mentira, né? A versão da pessoa agressora, então, passa a ser a primeira a ser ouvida sempre. Passa a ser o parâmetro para a avaliação da situação. A versão da vítima será consultada, talvez, no caso de comparação com a versão, né, que seria considerada a original, a verídica, da pessoa agressora, o parâmetro da verdade, né? Então, essa é um esboço aqui de introdução sobre violência psicológica. E hoje, nessa breve fala, vou falar com vocês sobre indiferença. Então, a indiferença, ela pode ocorrer em vários contextos. Muitas vezes ela ocorre como uma postura coletiva de punição à vítima que, por exemplo, denunciou a violência ou que se posiciona contra a violência. Ou ela pode ocorrer em contextos diversos com o objetivo de humilhar a vítima, de abandonar, né, afetivamente a vítima, né? Então, eu acho sempre importante pensar assim, não existe uma razão para a violência, a violência não é justificável, né? Então, essa questão, eu acho que também é interessante até para o campo da psicologia pesquisar por que as pessoas violentam.
Mas enquanto cientista política, eu analiso as relações sociais imbricadas nesse contexto da violência psicológica, né? Eu falo muito de outras questões, assim, como benefícios afetivos que as pessoas não querem abrir mão, por exemplo, se elas se posicionam contra uma pessoa que é agressora, né? Então isso eu vou falar em outro momento. Mas então hoje esse item, indiferença. Ser indiferente a alguém significa ignorar as opiniões, sentimentos, argumentos, ideias, propostas ou mesmo a presença de alguém. Não pode-se confundir a indiferença a uma pessoa agressora como uma forma de reação à violência cometida por esta. São ações diferentes. Uma é reação, seria a reação à violência, e a outra seria a ação de violência. No caso da ação que violenta, através da indiferença, ocorre quando alguém tem a intenção de humilhar ou provocar tristeza ou desânimo em outra pessoa. A indiferença pode ocorrer pontualmente em situações coletivas ou em situações a sós, entre agressor/agressora e vítima, ou no caso de relacionamentos abusivos, ocorrer de forma prolongada. Neste caso, a pessoa que violenta é indiferente de forma constante, não estabelecendo uma relação recíproca de proximidade e troca, mas unilateral. Em geral, a pessoa agressora exige atenção e, ao mesmo tempo, não oferece essa atenção à vítima. Elas recebem e exigem receber, mas não oferecem, ou seja, exploram emocionalmente a vítima. Muitas vezes, a ação de indiferença a alguém se apoia na extrema atenção que a pessoa agressora oferece a outra pessoa ou outras pessoas como forma intencional de humilhar, ressaltando a indiferença através do contraste, com a atenção extrema a essa outra pessoa ou pessoas no círculo próximo. Esse é o caso, por exemplo, de chefes em local de trabalho que homenageiam, congratulam e elogiam alguns funcionários com frequência em medida oposta, exatamente oposta com que não homenageiam outros, né, mantendo-os no silêncio coletivo do espaço compartilhado. Esse contraste pode ser considerado como uma forma de humilhação. Então é importante a gente pensar que a violência psicológica, qualquer tipo de violência, né, pode ser cometida, praticada, tanto por homens quanto por mulheres, contra homens e contra mulheres, né? Ou seja, homens podem violentar homens, mulheres podem violentar mulheres, mulheres podem violentar homens, mas o que é comum, pois vivemos no patriarcado, é que os homens violentam mulheres, né? Se sentem o direito, estão autorizados socialmente a violentar. Porém, é muito comum também que mulheres violentem mulheres, e a violência psicológica é uma violência muito praticada por mulheres, inclusive, pois no sistema patriarcal, a socialização, né, e a imposição de papéis de gênero vai moldando, de certa forma, as personalidades, né, e incentivando que homens sejam assertivos, sejam agressivos. Muitas vezes a violência psicológica ela não é explícita, né, e as mulheres, na estrutura social de poder, de dominação, elas se adequam, de certa forma, né, nesse tipo de violência, que está mais associado ao padrão, que também é violento, da feminilidade, que é o padrão da não assertividade, né, da não manifestação explícita, em não ser direta, ou seja, ser indireta. Uma das características fortes da violência psicológica é não ser direta. Essa violência não é facilmente reconhecida. Ela muitas vezes ocorre de forma indireta nas várias ações do cotidiano. Então a gente pode observar no nosso cotidiano, na estrutura social das relações, que a violência psicológica é muito praticada por mulheres. Mulheres praticam mais essa violência do que outros tipos de violência, como a violência física e sexual, que os homens eles cometem mais, né, com mais frequência essa violência. Então por hoje é só. Eu acho que esse tema da violência psicológica é bastante amplo, vai ser interessante fazer essas falas com vocês, para a gente ir pensando coletivamente. Quem quiser também escrever aqui nos comentários, me escrever, enfim, aqui pelo bate-papo, né, o direct message, por e-mail, me escrevam para a gente continuar pensando juntos aí, juntas, né. É importante a gente pensar que, então, no caso das mulheres, pensando esse tema de mulheres que violentam mulheres, a gente tem
um aspecto grave também, porque a gente tem espaços coletivos que são espaços que têm essa potência de ser espaços de segurança, espaços de fortalecimento das mulheres. E mesmo nesses espaços ocorrem mulheres que violentam. Então a gente vê em vários âmbitos, né? Tanto nos âmbitos de movimento social, ativismo, âmbitos de amizade, família e por aí vai, né? É importante a gente pensar também que a violência psicológica ela se estrutura de tal forma, como eu disse no início, a confundir muitas vezes a vítima, né? Porque a pessoa que agride, especialmente na violência psicológica, ela de certa forma precisa estar violentando com constância. Isso de certa forma sustenta a própria existência da pessoa que agride. Então a pessoa que agride não quer se desfazer da vítima, porque ela precisa dessa pessoa para ela reforçar o seu poder, né? Reforçar a sua posição de poder. Então, ao mesmo tempo que ela violenta, em contrapartida, ela oferece depois afeto, oferece desculpas, oferece coisas boas e positivas, oferece conforto. E depois ela violenta novamente. Isso é o que a gente chama de o ciclo de violência, o ciclo de um relacionamento abusivo, né? Ocorre a violência, depois a pessoa que agrediu pede desculpa de alguma forma, se retrata de alguma forma ou não, simplesmente para a violência por um tempo e depois há uma aproximação entre, novamente, a pessoa que agrediu e a vítima, pois há, de certa forma, uma promessa, né, de que essa violência não mais irá ocorrer e depois, então, passado um tempo, ocorre a violência novamente e inicia o ciclo, né? De novo, esse é o que a gente chama de ciclo abusivo, né, das relações. Então, muitas vezes, às vezes até demora muitos anos, às vezes até, para a pessoa, para a vítima de violência entender que aquilo é de fato um ciclo, que é um padrão que se repete, que é uma violência, né, o que está acontecendo, e ela começar a se posicionar, muitas vezes contra, sair desse contexto quando é possível, né? Muitas vezes nem sempre é possível, muitas vezes esse é um contexto muito grande, muitas vezes as pessoas falam, então essa pessoa tem que sair desse contexto, muitas vezes é difícil, porque esse contexto muitas vezes é um contexto grande onde a pessoa está inserida, não é simplesmente um local, uma relação, né? Muitas vezes justamente essa violência psicológica ela é ancorada em uma rede grande de pessoas, né? E no caso das mulheres lésbicas, isso é comum, inclusive, que ocorra em espaços familiares, né, justamente. E quando a gente pensa nesse contexto de família ampliada, não só o núcleo familiar, mas a família ampliada, muitas vezes esse item que eu li do abandono, por exemplo, é algo comum que acontece com as mulheres lésbicas, né? Nem sempre, mas é muito comum, né? Já que a gente está no meio da visibilidade lésbica. Então, é comum a gente ver, entre outras pessoas, grupos, por exemplo, como homens gays também, essas pessoas se juntarem com outras pessoas próximas, outros homens gays ou outras mulheres lésbicas e criarem ali as suas próprias famílias de amizade, né? Vamos dizer assim. Mas, enfim, então isso às vezes ocorre também num contexto, às vezes, geral de amizade. Então, as pessoas falam, bom, essa pessoa deveria sair desse círculo de amizades, né? Então, só que não é tão fácil assim, porque muitas vezes o contexto todo de amizades construído ao longo de uma vida ou ao longo de vários anos da vida da pessoa, sem ela perceber com clareza, foi sendo estruturado a partir dessas pequenas, entre aspas, violências psicológicas. Então, isso, assim, a gente tem que pensar que a vítima muitas vezes também, ela fica fragilizada depois de muitos anos de abuso psicológico, né? E nem todas as pessoas elas vão ter a força, vamos dizer assim, né? Isso seria realmente mais um tema da psicologia, não falo muito bem sobre isso, assim. A força para sair daquilo, para começar uma nova etapa, assim, de uma hora para outra. Então é uma transição mesmo, né? E muitas vezes essa transição significa muitas vezes que essa pessoa vai ficar sozinha, isolada, né? Pois tudo que foi construído nos últimos anos na vida dela, de repente a pessoa pode começar a participar de grupos feministas, a ler, a se informar e perceber que ela está numa rede, numa teia de violência psicológica, né? Então é isso, vou continuar aí lendo outros pequenos itens nos próximos dias, semanas. Então um abraço e até a próxima. Olá!
Então, começando hoje a segunda fala sobre violência psicológica. Estou compartilhando com vocês o processo de escrita do meu livreto Reflexões Conceituais sobre a Violência. Então, essas primeiras falas, curtas falas, são sobre esse tema da violência psicológica. Então, no primeiro vídeo, eu fiz uma fala sobre uma possível definição, né, de violência psicológica, e também falei com vocês sobre a violência da indiferença. Então, do último vídeo para cá, eu pensei algumas coisas que seria interessante comentar sobre esse tema da indiferença, né? Então, eu vou começar com isso e vamos também para o item do abandono afetivo, que é um item muito parecido com a indiferença, né? Então, pensando, antes de começar esses dois itens, uma questão assim sobre a violência psicológica, né? Muitas vezes nas conversas sobre o tema, nas conversas entre pessoas assim do senso comum, muitas pessoas perguntam assim, eu acredito até que em espaços ou delegacia, espaços jurídicos, podem vir a acontecer essas perguntas, mas o que motivou a pessoa a cometer a violência? O que motivou? Qual foi a razão do agressor ou da agressora, né? Então essa pergunta é uma pergunta que leva primeiro a uma ideia de que houve uma razão, de que houve um motivo para a violência, né? E muitas vezes coloca-se que quem causou, quem motivou, quem deu razão para que essa violência ocorresse foi a própria vítima. Então é complicado a gente pensar, então atentar, né, para esse discurso de que existe uma razão, um motivo para a violência, no caso a violência psicológica. A violência, ela é cometida, quando uma pessoa comete a violência, ela tá desrespeitando uma outra pessoa. Esse desrespeito, essa violência, não existe motivo, não existe nada que justifique a violência. A violência não deve ocorrer, ela é errada, ela não deve ocorrer na sociedade, ela é um desrespeito, é uma quebra do acordo de convivência entre as pessoas. Então, a gente pode pensar em palavras mais adequadas, né, para expressar esse contexto de violência, mas então, primeiro refletir sobre isso, né? A pessoa que vai cometer a violência, a gente pode pensar que ela está inserida em um contexto que a autoriza socialmente a cometer aquela violência. Então, pensando a partir das ciências sociais, tem uma estrutura de relações que permite que aquelas ações de violência ocorram e se perdurem, se reproduzam no tempo. E a gente pode pensar que essa autorização social sustenta a violência, né? Se a gente pode pensar em algum motivo para a violência, seria esse. A própria estrutura da violência que se autoriza a se realizar. Então, esse é um primeiro ponto, né? Então, é importante a gente pensar naquele contexto, né? Na descrição da violência, né? Ao invés de pensar que algo motivou a pessoa a violentar, pensar naquela sequência de acontecimentos, aquele contexto onde a pessoa e a vítima estão inseridas e entender melhor isso, né? Então vamos voltar aqui, eu vou ler aqui com vocês como eu estou fazendo. Primeiro, então, continuando a questão da violência, da indiferença, né? Que eu abordei ontem. Eu vou ler também e comentar coisas que eu escrevi de ontem para hoje. Observa-se que muitas mulheres que não cumprem com as expectativas patriarcais, as expectativas da feminilidade, são violentadas psicologicamente por homens ou por outras mulheres, através da indiferença. Os agressores e agressoras agem de forma indiferente, como uma espécie de punição àquela mulher que está fugindo ao papel de gênero, ao papel sexual que a sociedade patriarcal lhe designa. Então eu falei sobre feminilização, né, alguns vídeos atrás, então é importante a gente pensar isso. Qualquer mulher que foge de alguma forma ao papel que é esperado dela enquanto mulher na sociedade, né, de qualquer forma, comportamento, vestimenta, ações, profissões que ela vai buscar, né, qualquer falas que ela vai fazer, temas que ela vai se interessar, isso vai causar um desconforto, né, na sociedade, nos homens e muitas vezes em outras mulheres ao redor também. E, bom, então, como uma punição a essa mulher que está fora do padrão, que está questionando as violências que a feminilidade impõe,
muitas pessoas ao redor vão agir de forma indiferente, agir como se ela não existisse, né? Então a indiferença é uma punição, né? As mulheres que estão questionando a violência, né? Então você finge que aquela pessoa não está lá, que ela não existe, que ela não compõe ali o coletivo, né? É o silenciamento, né? Então vamos lá, observa-se também que mulheres que se destacam, né, de alguma forma, seja através de boas ideias, propostas, trabalhos bem-sucedidos, ações que interferem no coletivo, são também alvos de indiferença. A lógica patriarcal e a lógica da violência baseada na competição gera pessoas que têm raiva dessas mulheres, né, que se destacam, essas mulheres estão se destacando de alguma forma por suas habilidades, né? Pessoas abusivas ao redor fazem de tudo para que ela não seja reconhecida. A indiferença como uma forma de minar sua pessoa pública, tentativa de a empurrar para o esquecimento, o silenciamento. Então a gente observa muito isso no trabalho, na família, em movimentos sociais, né? Mulheres que de alguma forma começam a se destacar em suas habilidades. Muitas vezes existem pessoas abusivas ao redor que, para minar, para sufocar esse desenvolvimento, porque o desenvolvimento de uma pessoa é também um desenvolvimento coletivo, né? Quando a gente não tem relação, conexão com outras pessoas, a pessoa ela não vai se desenvolver sozinha, né? Então pessoas abusivas ali cotidianamente realizam ações de indiferença, de forma a não reconhecer, não celebrar aquelas conquistas, não comentar, não se interessar por suas ideias. Então, quando você não comenta, não fala sobre algo, é como se não existisse, né? Como se aquelas boas ideias não existissem, né? Então, seguindo, observa-se que mulheres que reagem à violência cometida contra elas são também alvos de violências posteriores, dentre elas a indiferença, né? Então, é uma forma de reforçar que a violência deve ser aceita e aceita em silêncio. Toda forma de reação será punida. Então isso é muito comum também, né? Mulheres que reagem, né, às violências cometidas contra elas ou até contra outras mulheres, em seguida vem outros tipos de violência, né? É uma avalanche assim, de violências que as pessoas agressoras sentem no direito de cometer, e a indiferença sendo uma delas, né? Sendo uma das violências psicológicas. Então a mulher reagiu, uma das punições é silenciar ela no espaço coletivo, não ouvir mais o que ela tem a falar sobre nada, né? Afinal, ela questionou, ela ressaltou que alguma pessoa é agressora, um homem ou uma mulher, e ela não deve fazer isso, né? As pessoas, a feminilidade coloca que as mulheres devem aceitar em silêncio, né? E aqui, então, finalizando, a indiferença pode vir seguida de outra violência que ocorreu antes, né? Então a indiferença serve como um reforço das demais violências, ou seja, ao invés do agressor ou a agressora se retratar, se desculpar, alterar o seu comportamento, né, de alguma forma se propor a transformar, não mais cometer aquela violência, o agressor ou a agressora abandona a vítima, né, logo após a violência. Isso é muito comum também nesse ciclo abusivo de violência psicológica, né? Essa indiferença logo após uma violência, ou seja, você reforça que a vítima deve sofrer isolada, né? Então a indiferença ela está muito ligada com o abandono, né? Então eu coloquei em tópicos diferentes, mas são levemente diferentes. Então aqui iniciando o segundo tópico, que é o abandono afetivo, né? Bem curtinho. Abandonar alguém afetivamente significa não oferecer afeto àquela pessoa. Esta violência é realizada em relacionamentos onde existe certo grau de intimidade, como em ambientes familiares, amizades próximas ou um relacionamento em casal, ou seja, relacionamentos onde o afeto é um fator importante. A pessoa agressora abandona a vítima afetivamente, quando não se interessa por sua pessoa, em suas opiniões, quando não auxilia a vítima em momentos difíceis, seja momentos de sofrimento psíquico, físico, algum problema de saúde, algum problema no trabalho, enfim, qualquer problema, né? Quando não incentiva a vítima positivamente na sua vida como um todo, né? Aquela pessoa que não incentiva, não tá junto, não tá, enfim, incentivando a pessoa nos seus desafios diários, né? No processo de abandono afetivo, a pessoa agressora isola a vítima emocionalmente dentro do relacionamento e não acolhe sua subjetividade.
a indiferença é um dos elementos do abandono afetivo, né? Então a gente falou no último vídeo sobre o ciclo de violência psicológica, o ciclo de violência em relacionamentos abusivos, né? Quem não viu, dá uma olhadinha lá. Então muitas vezes, né, nesse processo de violência de relacionamentos abusivos que podem durar anos, né? Muitas vezes, esse abandono afetivo é um dos elementos, né? Então a pessoa, quando a gente pensa em um relacionamento, seja de casal, seja um relacionamento coletivo de afeto entre as pessoas, justamente o afeto é um elemento importante, né? O afeto, a troca de carinho, a gentileza, o amor, muitas vezes até o abraço, né? Tocar corporalmente, ter esse abraço, esse contato mais afetuoso, né? Muitas vezes, quando então se realiza o abandono afetivo, a pessoa agressora ou as pessoas agressoras isolam aquela pessoa dentro daquele núcleo, aquele meio, como uma forma de violência psicológica, né? Então não trocar afeto com aquela pessoa, quando todas essas pessoas estão em um ambiente de afeto, né? Então é sobre isso o abandono afetivo. Então indiferença e abandono afetivo estão bastante ligados, às vezes até se confundem, mas então é importante, né, pensarmos sobre esses vários tipos de violência psicológica, né? Então, como eu disse no primeiro vídeo, eu vou ao longo das próximas semanas falar brevemente, fazer falas curtas sobre os vários tipos de violência psicológica, porque a violência psicológica justamente é muito difícil às vezes a gente identificar que está ocorrendo com alguém próximo até uma violência psicológica, pois a violência psicológica ela ocorre em rede. São várias violências que se articulam e perduram por um longo período de tempo. Então, às vezes a pessoa ela vai presenciar uma situação com uma amiga, uma pessoa próxima, que faz parte dessa rede, mas aquela pessoa só presenciou aquele ponto. E ela não vê aquilo, muitas vezes, como uma violência psicológica. Ela vê, às vezes, como um descuido da outra pessoa, algo que, enfim, a pessoa fez sem querer, ou algo que a pessoa realmente errou, mas acontece, de vez em quando todo mundo erra, etc. Ela não consegue enxergar, por as outras violências não ocorrerem na frente dela, no caso dessa pessoa de fora, eu estaria comentando, ela não consegue enxergar que aquilo é só a ponta do iceberg, né? Então é bom a gente ficar atenta com pessoas próximas, em relacionamentos próximos, né? Que muitas vezes essa pessoa pode estar sendo vítima de violência psicológica, ela pode estar dentro dessa rede que reforça cotidianamente várias pequenas, entre aspas, violências. Então, e muitas vezes, como eu comentei, a ausência também é uma violência, né, psicológica. Então, às vezes a pessoa, o agressor ou a agressora não vai estar nem presente e a outra pessoa pensa, bom, como que ela está violentando se ela não está nem presente? Até uma dificuldade das pessoas entenderem porque a sociedade não debate mesmo sobre o tema da violência. Eu trago aqui essas ideias a partir da ciência política, né? Então, muitas vezes o abandono afetivo, a outra pessoa próxima, né, da sua família, das suas amizades, enquanto muitas vezes a vítima oferece esse apoio, esse afeto, ela não recebe em volta, ela é abandonada afetivamente. Então, ficam mais essas ideias para hoje e até a próxima fala. Olá, esta é a fala 3 de compartilhamento do processo de escrita do livreto Reflexões Conceituais sobre a Violência. Então, seguimos com o tema da violência psicológica. Hoje eu quero pensar com vocês a violência psicológica a partir de um contexto mais amplo. Então, nas últimas falas eu venho nomeando cada tipo de violência psicológica e observando como essas podem ser encontradas em relacionamentos abusivos. Hoje eu quero pensar a violência psicológica enquanto um resultado, uma consequência das várias violências que as mulheres sofrem no patriarcado e nos regimes de dominação. Então, as violências físicas, sexuais, políticas, etc. E como essas violências geram danos, geram consequências psíquicas, né? Consequências negativas para a saúde mental das mulheres. Então, pensando nos homens, por exemplo, às vezes é difícil, né, para os homens entenderem a gravidade, a profundidade do dano psicológico que essas violências que eles mesmos cometem, né, causam na vida das mulheres. Então é uma vida inteira de vários tipos de violências e ameaças que permeia a vida da mulher como um todo, seja nos espaços públicos,
seja nos espaços coletivos. Então, como que está a saúde mental das mulheres no mundo, né? Tendo que lidar com essas violências diariamente, desde sempre, desde bebês, desde crianças. Então vamos pensar primeiro na violência visual. Violência visual é um termo que não é muito utilizado, mas ele existe. Violência visual é quando uma pessoa, em geral homens, olham ostensivamente para as partes íntimas de uma outra pessoa, no caso das mulheres, né? No patriarcado é a situação que a gente tem. Então, a todo momento, homens, nos espaços coletivos compartilhados, olham ostensivamente para as partes íntimas, né, das mulheres. Então, isso ocorre desde sempre. Então, desde que as mulheres, né, desde que somos crianças, já percebemos quando saímos nos espaços públicos para ir na escola, para transitar, enfim, para ir para algum lugar na padaria, no supermercado, acompanhada da família, em qualquer lugar, já percebemos que os homens adultos, eles olham, né, ostensivamente para as partes íntimas das crianças, das meninas, né? E isso é extremamente danoso, né, para a saúde mental das meninas, né, das crianças. Isso se prolonga durante a vida adulta das mulheres. Então, a partir do momento em que nós mulheres colocamos o pé na rua, a maioria dos homens ao nosso redor, por onde a gente transita, por onde a gente passa, eles vão estar sempre buscando, né, é um olhar que busca olhar, observar, né, as partes íntimas do corpo das mulheres. Então, só essa violência já causa um estresse gigantesco, assim, um dano psíquico gigantesco para a saúde das mulheres, né? Porque como é possível você andar em paz, andar com tranquilidade nos espaços coletivos, nos espaços compartilhados, sendo que você a todo momento vai estar sendo objetificada sexualmente por todos os homens. Não há nenhum tipo de respeito, né? Então, os homens, seja homens que estão também transitando na rua, seja funcionários muitas vezes de um local que vai te atender, seja um motorista de ônibus, um cobrador, né, um atendente de uma empresa, seja muitas vezes uma entrevista de emprego, ou um restaurante que você vai, os homens daquele local, seja clientes, seja os funcionários, enfim, a grande massa dos homens enxerga as mulheres como um objeto sexual, como um corpo que está à disposição deles, em termos visuais, que eles podem acessar visualmente da forma como eles quiserem. Eles se sentem nesse direito e não percebem o quanto é desrespeitoso, é uma invasão. Você está invadindo o território corporal das mulheres através do olhar. Isso é extremamente desrespeitoso e gera um dano gigantesco, pois você sabe que todos os dias, quando você sair de casa para ir para o trabalho, para ir para o lazer, para ir resolver coisas na rua, para ir visitar alguém, você vai passar por isso, por vários olhares, dezenas de olhares ao longo do seu trajeto. Então, primeiro é importante a gente pensar isso, assim, como que fica a nossa saúde mental, né? Por que não é possível que nós possamos viver num mundo tranquilo, onde os homens não objetifiquem sexualmente as mulheres, onde possamos simplesmente ser pessoas, né? Pessoas normais, pessoas comuns, transitando, vivendo a vida em paz, né? Bom, isso é um ponto, né? Vamos pensar agora sobre a violência sexual, né? Vamos pensar no caso de meninas que sofrem abusos sexuais quando crianças. Muitas vezes esses homens são homens próximos, a gente vê nas estatísticas, nas pesquisas, que a maioria dos homens que estupram mulheres, seja mulheres ou meninas, são homens próximos. Homens da família, homens do círculo de amizades, do círculo de confiança ali daquela família, daquela criança, daquela mulher. Então, vamos pensar como que isso, qual que é o dano psíquico que isso gera na saúde de uma menina, de uma criança. Ela tá ali no seu círculo próximo, confiando naquelas pessoas adultas, naquelas mulheres, naqueles homens, e de repente ela se depara com uma situação de abuso sexual que muitas vezes dura por anos, porque esse homem próximo que vai estar abusando ela sexualmente, muitas vezes ele ameaça essa criança, né? Se ela falar para a mãe, para o pai, se ela denunciar, enfim, ele vai machucar ela mais, ele vai, enfim, machucar a família, enfim. Então eles fazem essa, além da violência sexual,
também tem toda essa manipulação, essa ameaça, essa violência psicológica extrema contra as crianças, né? Para que elas não denunciem elas, de modo que ele continue a violentar essa criança. Então você imagina o dano que isso gera não só na saúde mental dessa criança, mas na vida toda depois. A vida toda dessa menina que vai se transformar numa mulher, como será a vida psíquica, a vida emocional dessa mulher que foi abusada quando criança. Então, muitas vezes a gente vê a violência apenas como uma ação isolada, mas ela gera danos que muitas vezes duram uma vida inteira, né? Então, como que se a gente vê na sociedade hoje, a gente pensar quantas das mulheres adultas hoje foram vítimas de violência sexual, de abuso sexual quando crianças, ou seja, né? É um dano que perdura e a gente tem uma sociedade de mulheres adultas adoecidas por essa violência que elas sofreram quando crianças, né? Então vamos falar do estupro, né? O estupro que gera gravidez. Muitas meninas são estupradas, né, por homens adultos, também a maioria homens próximos, e isso gera uma gravidez. Então, também assim, é difícil a gente, às vezes, até entender a profundidade da gravidade desse acontecimento. Uma criança grávida, que não tem a mínima estrutura física nem emocional para estar grávida e que foi estuprada, né, por um homem adulto, provavelmente de sua confiança também. Em muitos países, no Brasil até pouco tempo, essas meninas eram forçadas a se casar com esses homens, com seus estupradores. Apenas recentemente no Brasil que a gente tem uma proibição de menores de 16 anos casando, né? Mas até pouco tempo no Brasil isso vem acontecendo direto, né? Então vamos pensar de novo, as mulheres adultas de hoje, que têm filhos e filhas e que tiveram essa vida, uma vida de extremo sofrimento, onde muitas vezes ficaram casadas por anos com os seus estupradores, né? Tiveram filhos ou filhas resultados de estupro. Como que está a saúde mental dessas mulheres adultas hoje, né? Então, vamos pensar a violência física. Eu já comentei alguns vídeos atrás, para quem não viu, sobre o processo de feminilização dos corpos, né, como um processo de violência contra as mulheres e meninas no mundo. E uma questão que eu mencionei são os pelos, né? Os pelos, eles podem parecer que é um tema menor, que é um tema não importante, não relevante. Mas vamos pensar assim, no Brasil especificamente, né? Desde crianças, né, desde que o momento que começa a nascer pelos no corpo de uma menina, que é o processo natural de entrar na puberdade, assim como os meninos, né, quando as pessoas entram na puberdade e depois tornam-se adultas, elas têm pelos, né, isso faz parte do corpo, né. No caso das meninas, isso é visto como algo que não deveria acontecer, apesar de ser algo fisiológico, natural do corpo. A sociedade, nas últimas décadas, vem colocando que isso no corpo das meninas apenas. No corpo dos meninos tá tudo bem, tá tudo certo, eles têm direito aos seus pelos. No corpo das meninas não, elas não têm direito a essa parte do corpo. Então coloca-se que é nojento, que é sujo, coloca toda uma carga gigantesca negativa sobre o corpo que ele tá se transformando, né? E é engraçado a gente pensar que o pelo é o significado da passagem para a vida adulta, né? Muitas vezes a menina ou o menino pode entrar na puberdade, inclusive durante a infância, e ainda demorar muitos anos para chegar na vida adulta, mas é uma espécie de transição. E a vida adulta é a vida da tomada de decisão, a vida política, a vida de interferir ali na sociedade de forma madura, né, através da política. Então, você negar o reconhecimento que as mulheres tenham pelos é também negar que elas sejam adultas, que elas se tornem adultas, né? A sociedade quer que as mulheres sejam para sempre crianças, sejam para sempre pessoas imaturas, né? Que não decidem, que apenas, enfim, seguem as regras elaboradas por homens, né? Isso é o que se coloca por trás dessa necessidade assim insana, absurda de obrigar as mulheres a retirarem os seus pelos. Então, muitas meninas, elas entram na puberdade, começam a nascer os pelos, muitas vezes quando são crianças, né, ainda. Então, a gente tem esse processo
assim, é uma criança, né, muitas vezes com 8, 9, 10 anos, que a sociedade começa a rechaçar o corpo dessa criança, colocar que ela é suja, que ela é nojenta, né, simplesmente pelo processo natural de aparecimento de pelos. E essa criança se sente obrigada, muitas vezes pessoas adultas ao seu redor a obrigam a retirar os seus pelos, muitas vezes inclusive de partes íntimas. Então você imagina o tamanho dessa violência para uma criança, você arrancar pelos das partes íntimas. Qual que é o sentido disso? Não tem nenhum sentido, não tem nenhum sentido. E muitas vezes essa criança, ela vai até para salões de cabeleireiro, salões de beleza, né? Que fazem esse processo com cera quente ou com cera fria, enfim. É um processo extremamente doloroso, que é uma tortura, pode ser colocado, né? Contra o corpo dessas crianças, né? Enfim, então essas crianças, elas se tornam adolescentes, se tornam adultas, né? Existem processos também que não é a cera, que é um processo menos doloroso, entre aspas, mas que também é problemático, né? Tem a lâmina que você pode tirar, ou até tratamentos com laser, enfim, mas a própria lâmina depois, muitas vezes o pelo, você machuca a pele, você acaba inflamando ali aquele local, porque o pelo, inclusive, ele tem uma função, né, fisiológica no corpo de proteção, de regulação da temperatura, do suor, etc. É um elemento que existe, que tem uma função. E quando você abre o poro do pelo, você está causando uma mini ali inflamação. Isso também, muitas vezes, gera outros problemas de inflamação, infecção, coceira, incômodo, etc. Ou seja, é um processo então que as mulheres muitas vezes se submetem a vida inteira, se coloca como natural, comum, né, faz parte, que ela tem que fazer isso, sendo que, assim, qual que é o dano, então, de novo, voltando para o tema, qual que é o dano psicológico que você causa para as mulheres nesse ato que parece simples, mas que é uma violência, né? De obrigar que as mulheres retirem os seus pelos constantemente e que se elas estiverem completas, vamos dizer assim, com os seus pelos, elas são negadas, são rechaçadas, são tratadas de forma extremamente negativa, preconceituosa, pejorativa, né, no seu dia a dia. Então pensar de novo, assim, como que está a saúde mental das mulheres nesse quesito? Uma mulher que não pode ter o seu corpo natural, não pode ter o seu corpo reconhecido enquanto mulher adulta, né? Que ela tem a todo momento examinado e definido como o seu corpo tem que ser por outras pessoas, nas partes mais íntimas, inclusive, do corpo. Se tem um pelo ali, ela é imediatamente condenada pela sociedade por conta de um pelo que as pessoas ficam buscando nos locais mais íntimos corporais. Então, os danos emocionais, os danos psicológicos são muito profundos, né? São muito profundos, porque é algo que ela tem que fazer ali toda hora, com constância, toda semana, todo mês. Então, é uma violência diária, vamos pensar aqui agora no caso da violência física, que ocorre, infelizmente, ainda em muitos países, que é a mutilação genital. Então, muitas vezes, quando a gente também debate sobre patriarcado, às vezes pessoas que não estão pensando de forma aprofundada e não veem todas essas violências graves cometidas contra as mulheres em várias partes do mundo, né? Violências que provavelmente estão acontecendo agora em alguma parte do mundo, né? Então, a mutilação genital, ela ocorre, infelizmente, em muitos países hoje ainda. Então, a gente tem vários tipos de mutilação, né? Mutilação do clitóris, da vulva, ali por pessoas que sentem que elas têm o direito, grupos de pessoas sentem o direito de mutilar essas mulheres. E muitas vezes essas mutilações ocorrem, a maioria das vezes, de forma precária, sem anestesia, com aparelhos sujos. E essas mutilações podem causar infecções, inclusive às vezes até levar à morte daquela menina, né? Porque isso ocorre, isso ocorre em crianças, né? Pode até ocorrer quando a mulher é mais adulta, depende disso da cultura do povo, mas na maioria das vezes ocorre quando ela é criança, adolescente. Então você imagina primeiro o processo em si de mutilação, a dor, né? Inenarrável, né, dessa violência, e pensar também os danos, não só os danos físicos que aquilo gera para a vida inteira da mulher,
Mas os danos psicológicos, de novo, de ter tido uma parte importante do seu corpo, inclusive o clitóris é uma parte do corpo que dá prazer, né, para a mulher. Então, imagina a vida dessa mulher sem essas partes. Ela foi arrancada, ela foi mutilada, ela foi violentada de forma brutal fisicamente. E como que fica a vida emocional, a vida psíquica dessa mulher ao longo de sua vida adulta, né? E vamos falar aqui da menstruação, né? Muitas mulheres, muitas meninas, né, pelo mundo menstruam, começam a menstruar e elas não têm acesso a produtos de higiene por questões que a gente vive num mundo capitalista, num mundo desigual, né, onde uma quantidade grande de pessoas não tem acesso ao básico, né, para viver. Então essas meninas não vão ter os produtos de higiene, muitas vezes água potável, enfim, que é necessário, obviamente, para todos os momentos da vida, mas no momento da menstruação também. E muitas vezes elas ficam sem ir à escola nesses dias em que elas estão menstruadas, pois elas não têm ali os absorventes. Então essa é não apenas uma violência física, pois você está impedindo a menina de circular, né, pelo espaço, ir e vir, como uma violência política também, porque você impede que essas meninas tenham acesso aos espaços coletivos, aos espaços de reflexão, aos espaços de tomada de decisão ali com a faixa etária dela. Vamos pensar nessa questão da menstruação, da falta de acesso a produtos de higiene em mulheres encarceradas. Então isso vai variar de país para país, mas no Brasil, inclusive, isso é um problema, né? O Estado, até onde eu sei, não fornece esses produtos de higiene íntima, né? E, enfim, muitas vezes essas mulheres, então, elas estão encarceradas, elas vão ter que utilizar o que elas têm ali durante o período menstrual e muitas vezes utilizam ali utensílios, ali, suportes, objetos que não são adequados, muitas vezes que não estão limpos, que também podem trazer infecções, problemas de saúde, né? Então vamos pensar de novo no aspecto da saúde mental dessas mulheres, essas meninas que ficam sem ir à escola. Você imagina uma criança, uma menina que periodicamente durante o ano ela é impedida de ir à escola por uma falta de uma coisa básica que ela deveria ter, que a família deveria ter, que o Estado, que a comunidade, enfim, deveria prover para aquelas meninas, né? E no caso das mulheres encarceradas, como está a saúde mental, emocional dessas mulheres que presas, né, encarceradas, também têm que utilizar ali utensílios inadequados, muitas vezes sujos, em suas partes íntimas, né? Vamos pensar isso também como um dano intenso à violência psicológica, né? E para finalizar, eu selecionei apenas alguns itens. A violência física e sexual em hospitais e em consultas médicas, né? E em exames. Então, existe uma violência que ocorre que médicos, técnicos, enfermeiros, etc., se sentem no direito de realizar quando estão a sós com pacientes, né? Em consultas, em exames, né? Violências sexuais, né? De toque em partes íntimas, de violência visual, de comentários também, violência verbal, se sentem no direito, né, estão ali fechados em quatro paredes e a partir do seu poder enquanto profissional da saúde se sentem que eles têm direito de realizar essas violências, né? Muitas vezes ocorrem em hospitais em momentos pós-operatório, né? Muitas vezes a mulher está sedada e ela ali completamente à mercê do que seria um espaço de cuidado, vira um espaço de violência, mulheres sedadas que sofrem estupros, né, de profissionais da saúde, o que é extremamente grave, né? Então você imagina também a saúde mental dessas mulheres, né, que vão até uma consulta, um exame, fazer uma cirurgia, coisas que são necessárias para a saúde, e nesses espaços que deveriam ser de cuidado, ela é violentada por esses profissionais em que ela, a princípio, confia, né? E para finalizar, a violência que ocorre durante o trabalho de parto, né? Violência sexual, violência verbal, que médicos, enfermeiros, técnicos realizam durante o trabalho de parto. E a gente aí tem vários tipos de violências, né? Quem pesquisa o tema sabe, violências físicas, violências, enfim, realizar procedimentos sem autorização, não dar anestesia quando a mulher pede anestesia, tratar a mulher através
de adjetivos pejorativos e assim vai, né? Enfim, então, qual que é a ideia? Pensar como todas essas violências, todas graves, né? Como elas geram danos para a saúde mental das mulheres, ou seja, como eu já disse, não é apenas aquele momento que ocorreu a violência, mas a violência gera consequências, gera danos, né, psíquicos, emocionais, da subjetividade, da saúde mental das mulheres. Esse é um tema que a gente tem que debater, ou seja, a sociedade, o Estado, a sociedade como um todo, não apenas não está se empenhando como deveria para extinguir por completo a violência contra as mulheres, como também não está havendo políticas públicas, as pessoas como um todo, o coletivo como um todo não está se empenhando em cuidar dessas mulheres depois dessas violências, né? Em cuidar, em acolher, em compartilhar espaços de cuidado com essas mulheres para cuidar da nossa saúde mental. Então deixo essa ideia para hoje. Então, para a gente pensar a questão da saúde mental e da violência psicológica a partir desse contexto mais amplo, tá bom? Então, continuamos aí no próximo vídeo. Então, vamos pensar aí no próximo vídeo também a questão da misoginia e da lesbofobia em mulheres que de alguma forma estão questionando alguns padrões, alguns comportamentos, alguns contextos patriarcais, e também pensar as mulheres lésbicas que estão questionando esse contexto, como que é também a violência contra essas mulheres que questionam e os danos à violência, os danos à saúde mental nesse contexto também. Então, obrigada, até a próxima. Olá, esta é a fala 4 da série de falas curtas sobre violência psicológica. Eu estou compartilhando com vocês o processo de escrita do livreto Reflexões Conceituais sobre a Violência, e violência psicológica é um dos tópicos. Estou nomeando cada uma das violências para que possamos pensar melhor, com mais clareza, com mais nitidez sobre essa violência tão pouco comentada, debatida. Então hoje eu vou falar sobre manipulação. Eu vou ler aqui o que eu tenho escrito sobre o tema e comentar também. A manipulação é uma das estruturas, um dos elementos estruturantes de um relacionamento abusivo, né? Da ação de uma pessoa abusiva, pois é a manipulação que vai ocultar fatos, transformar fatos de tal forma que a mentira passa a ser vista como a verdade. E em um relacionamento abusivo, esse é um dos objetivos da pessoa abusiva. A pessoa abusiva, ela muitas vezes ela se faz passar por uma outra pessoa frente à vista da sociedade. E o abuso que ela comete contra a vítima é realizado em ambientes fechados, ambientes privados. Então a manipulação é um dos elementos importantes para que a imagem dessa pessoa manipuladora continue intacta frente à sociedade, né? Dessa forma ela não perde ali os benefícios todos que ela tem profissional, de família, de amizades, as pessoas pensarem que ela é uma boa pessoa, enfim, que ela é uma pessoa que não violenta. E com essa mentira, além dessa imagem que ela cria de si própria frente à sociedade, ela consegue continuar violentando a vítima no espaço do abuso psicológico. Então, eu vou ler aqui um pouco para vocês e vamos fazendo essa conversa sobre, então, a manipulação, que é uma violência psicológica. A manipulação é definida pelo direcionamento indevido de informações. Manipular algo significa interferir em algo, movê-lo, alterá-lo, conduzi-lo. Nem sempre o verbo manipular é utilizado para descrever fenômenos de violência, por exemplo, quando se diz que alguém está manipulando um objeto. Neste caso, significa que a pessoa está interferindo naquele objeto, manuseando-o. A manipulação, interpretada como violência, está no terreno do que se denomina manipulação de informações. Neste caso, se diz que a pessoa está alterando de forma indevida tal informação, transformando o seu conteúdo e apresentando o conteúdo alterado como se fosse a versão inalterada, como se fosse o verídico, a verdade, o que de fato aconteceu. Ou seja, na manipulação há alteração indevida, ocultamento e mentira.
Na violência psicológica, o objetivo é enganar a vítima nos casos de adulteração da narrativa de um acontecimento que ocorreu longe da vítima. No caso da narrativa da violência cometida presencialmente contra a vítima, o objetivo da pessoa que agrediu, o objetivo, com a manipulação, é convencer as pessoas ao redor da vítima de que a pessoa agressora, não cometeu, a violência. Em muitos casos, a pessoa que violentou manipula a informação de tal forma a convencer as pessoas ao redor de que a vítima seria, na realidade, a agressora. Esse acontecimento é denominado inversão da situação de violência. Em muitos casos, a pessoa agressora mente com o objetivo de manter a vítima ao seu lado, que, caso soubesse a verdade, poderia se afastar. No caso, quando a pessoa está mentindo para a vítima sobre uma outra situação, Em relacionamentos abusivos, a ação de manipulação costuma ser um dos pilares do relacionamento. Agressor ou agressora constantemente modificam informações de forma a originar uma nova versão dos fatos, uma versão favorável a eles. A longo prazo, geram versões de si mesmos, quase como se fossem versões de outras pessoas, uma figura paralela que vai ganhando forma e se colocando como a versão real. Quando constatadas, não são condizentes com a realidade. Vítimas de pessoas manipuladoras se espantam nos casos em que, por exemplo, após muitos anos sendo vítimas de manipulação, vêm a entender o processo do qual estão sendo vítimas e se dão conta de que realmente não conhecem a pessoa com que estavam ou estão juntos. Então, lembrando que relacionamentos abusivos podem ocorrer em qualquer âmbito, o âmbito de casal, o âmbito familiar, o âmbito de amizades, de trabalho, Então, a pessoa abusiva pode ser uma amiga que manipula uma outra amiga, pode ser um colega de trabalho que se relaciona com um outro colega e assim por diante. Então, vamos lá. A pessoa, manipuladora, manipula a interpretação compartilhada sobre os fatos. A pessoa que manipula tanto a informação sobre o fato quanto a interpretação coletiva sobre o que ocorreu. Ela interfere na rede de relações que a envolve e que envolve a vítima, de forma a causar danos emocionais à vítima. O objetivo é colocar as pessoas próximas da vítima contra a vítima e a favor da pessoa agressora, de forma a isolar a vítima. Todas as pessoas que compõem a rede ampliada de relações passam a ser uma possibilidade a manipular, um elemento no jogo de xadrez. Por exemplo, a pessoa abusiva tenta transformar as amigas da vítima em inimigas da vítima, muitas vezes através da mentira. No seu discurso, inverte a relação de violência, classificando a vítima como agressora, gerando uma imagem negativa sobre a vítima no espaço coletivo. O objetivo da pessoa abusiva e manipuladora é colocar as pessoas umas contra as outras, gerando um contexto de guerra e tirando dessa forma o foco de si, da origem daquela guerra, a própria pessoa abusiva. Dessa forma, sai de cena e ainda coloca no foco da atenção uma outra pessoa, fazendo a vítima passar por agressora. Então, isso é muito comum nesse contexto de manipulação. Não é um fato apenas, mas a pessoa manipuladora, ela vai manipular vários fatos, várias interpretações, gerando uma grande confusão, vamos dizer assim, interpretativa, Ou seja, não é uma mentira, não é uma história mal contada. São várias histórias, vários acontecimentos onde se distorce o que ocorreu, se distorce a interpretação sobre o que ocorreu, ao ocultamento, à mentira. E isso feito várias vezes, a longo prazo, gera uma rede de interpretações confusa, e muitas vezes também vai se criando com o tempo praticamente uma rede paralela de realidade, Essas mentiras, essas versões vão ganhando vida de tal forma que é possível identificar duas redes, uma rede verídica de coisas, interpretações
que ocorreram, de coisas que ocorreram, interpretações sobre isso, condizentes, né? Porque uma interpretação não é a coisa, mas há interpretações condizentes e interpretações que fogem completamente ao que ocorreu. E a gente vai identificando essa outra rede de acontecimentos. É quase como se a pessoa vivesse em outra realidade, uma realidade paralela, né? Só que o dano que isso causa é que as pessoas que estão perto dessa pessoa abusiva, manipuladora, elas vão compartilhando dessas interpretações equivocadas, completamente distorcidas da realidade, de modo que muitas vezes se passa muitos anos e quando a versão da vítima vem à tona, as pessoas ficam confusas, porque elas por anos se acostumaram com versões mentirosas que elas tomam como verdade, né? Então as pessoas que estão ao redor, questionar essas violências que elas tomaram como verdade, se questionarem o que elas tomavam como verdade, é questionar a si próprias, né? Porque essas verdades passaram a fazer parte também das suas vidas, são interpretações que elas compartilhavam, né, enquanto pessoas que opinam, que ouvem, que entendem. Então, isso a gente vai falar mais pra frente nas falas sobre a rede de apoio à violência, né? Há uma dificuldade das pessoas que vivenciam situações de violência em crer nas vítimas, porque muito tempo depois elas estão acreditando, né, em uma versão que é mentirosa, e você admitir que essa versão é mentirosa é admitir a sua própria existência, pois você mesmo reforçou esses fatos, né? A sua existência está no reforço desses fatos, enfim. Então vamos aqui continuando esses breves tópicos, né? Então, resumindo, né? A pessoa que manipula mente sobre situações onde a vítima não estava presente. Por exemplo, no caso de situações que ela não estava junto com a vítima, né? A pessoa que é a violenta, né? A vítima estava em outro local com outras pessoas e ocorreu alguma coisa e ela vai contar para a vítima uma outra coisa. Então ela muitas vezes vai exagerar fatos, vai inventar fatos que seria mentira, né? E vai omitir fatos. Esse que é o processo da manipulação, da transformação da informação, né? Então a pessoa que manipula não assume responsabilidade sobre as próprias ações, né? Seja nesse fato que ocorreu em um terceiro local onde ela estava envolvida, seja na ação diretamente com a vítima, né? Pois a agressora ou o agressor mente para terceiros sobre o que ocorreu naquele espaço com a vítima, ou seja, ela mente para não ter que assumir as próprias ações que ela mesma cometeu, as violências que ela mesma cometeu. Nesse sentido, a pessoa que manipula, obviamente, é uma pessoa irresponsável. Então, deixando aqui mais essa breve fala, continuando as reflexões sobre violência psicológica, a partir da minha formação na ciência política. Então, uma coisa que é importante a gente colocar é que eu não tenho que ser psicóloga para analisar a violência psicológica, né? Muitas pessoas falam assim, mas você está pensando sobre isso, então você é da área da psicologia? Ou, por exemplo, eu não tenho que ser bióloga para analisar, por exemplo, o corpo a partir de uma perspectiva social, das relações sociais. Ou seja, eu estou analisando a violência psicológica enquanto uma relação social, enquanto uma violência, né? Violência é um dos temas aí de pesquisa da área das ciências sociais, né? Então, dando um exemplo, por exemplo, só para finalizar esse debate, puxando sobre o tema geral da violência psicológica, para a gente entender um pouco as possibilidades do debate, né? Uma mesa, por exemplo, eu posso analisar uma mesa a partir de várias perspectivas. Eu posso analisar a partir da perspectiva histórica, por exemplo, pensar quando que a mesa foi criada na humanidade, como são as diferentes mesas nos vários povos, etc. Eu posso analisar a partir do design, eu vou ver as cores, eu vou ver as formas, etc. Eu posso analisar a partir da arquitetura, como que essa mesa se relaciona com os ambientes. Eu posso analisar uma mesa a partir da física, da química, ver os elementos que ela é composta, etc. Então é a mesma coisa com qualquer outro tema, né? A violência psicológica pode ser analisada a partir de várias áreas do conhecimento, né? Então qualquer tema a gente pode analisar a partir de qualquer área do conhecimento, né? O que muda é a perspectiva de análise, o que a gente vai estar analisando, quais elementos, quais ferramentas teóricas a gente vai estar
utilizando. Então, só deixar essa última reflexão para hoje. Então, terminamos a fala 4 e continuamos aí as próximas falas destrinchando cada tipo de violência psicológica pensada a partir de uma perspectiva das relações sociais. Então, até a próxima. Olá, esta é a fala 5 do compartilhamento do processo de escrita do meu livreto Reflexões Conceituais sobre a Violência. Eu sou a Daniela Álvares Beskov, eu sou escritora, artista e cientista política. O tema das últimas falas é a violência psicológica, que é um dos tópicos do meu livreto. Então, estou nomeando várias violências psicológicas com vocês. Hoje, vamos pensar sobre 2 tópicos. O primeiro é a exposição da intimidade e o segundo é a inserção da pessoa agressora na rede de apoio da vítima. Então, essas reflexões são realizadas a partir da área das ciências sociais, né, dos pensamentos sobre sociedade, poder, relações coletivas, né, e tudo mais. Então, vamos lá. O primeiro tópico é exposição da intimidade. Eu escrevi um trechinho aqui, vou ler para vocês e comentar. A exposição da intimidade de alguém pode se dar através de falas, comportamentos ou também ações que envolvam imagens. No caso de falas, falar alto em espaços coletivos ou espaços privados, mas próximo a espaços coletivos, sobre informações íntimas de alguém, sem autorização, de forma que outras pessoas tenham acesso àquela informação, né? Ou comentar sobre informações íntimas em conversas coletivas, seja com a presença da vítima ou não nesta conversa, são alguns exemplos. No caso de comportamentos, pode ocorrer quando a vítima, por exemplo, está trocando de vestimenta e o agressor ou a agressora abre a porta intencionalmente, sem antes bater, ou abre a porta no momento em que estão passando outras pessoas atrás. Esse tipo de violência ocorre muito em ambientes hospitalares e, em muitos casos, pode ser considerado uma violência sexual, já que ocorre a exposição de partes íntimas da vítima. No caso de ações que envolvam imagens, é o caso de, por exemplo, agressores que registram em fotografias ou vídeos imagens íntimas da vítima, né, muitas vezes em situações de relacionamento, e posteriormente, muitas vezes quando o relacionamento acaba, né, publicam, difundem essas imagens sem o consentimento da vítima, né. Essa também pode ser considerada uma forma de violência sexual. A exposição da intimidade da vítima ocorre também no caso em que a pessoa, né, que a agressora fornece dados ou informações pessoais da vítima para terceiros sem autorização. Então, a exposição da intimidade, né, a gente tem vários exemplos no dia a dia para pensar sobre isso. Eu já exemplifiquei alguns aqui. Mas então, como a gente vem conversando, a gente vem inserindo a violência psicológica, muitas vezes ocorre dentro de relacionamentos abusivos, né? E em relacionamentos abusivos, as violências psicológicas são realizadas pela agressora ou pelo agressor de forma constante por um longo período de tempo. Então, a mesma violência, essa pessoa vai realizar várias vezes, em vários momentos ali daquela vida coletiva. Então, por exemplo, a exposição de privacidade, como já dito aqui, é toda a ação que você expõe a privacidade de alguém, né? Expõe um dado íntimo de alguém sem a autorização prévia daquela pessoa. Muitas vezes, inclusive, com o conhecimento de que aquela pessoa não quer que aquele tema, aquela fala, aquela informação seja difundida, né? Então, assim, quando existe um tema íntimo já, um tema de alguém que é íntimo, que aquela pessoa ou conta para você ou compartilha com você na convivência, nas relações sociais já já se tem uma ideia do respeito, né? Que essa informação não será compartilhada sem antes, caso você queira compartilhar com alguém, sem antes você perguntar para a pessoa, né? Isso já faz parte da lógica do respeito, né? E também tem casos em que explicitamente a pessoa manifesta que aquela informação não deve
ser compartilhada. Então, a pessoa abusiva, a pessoa que comete a exposição de privacidade, ela nos dois casos, ela vai estar constantemente revelando intimidades aí da pessoa para terceiros. Então, seja em momentos que a vítima explicitamente pediu que aquela informação não fosse compartilhada, seja em momentos que não houve essa explicitação, mas que a lógica do respeito já coloca que se deve pedir autorização antes, né, de compartilhar alguma informação de foro íntimo, né? Então a gente pode pensar isso então em vários exemplos, né? Muitas vezes, por exemplo, se a gente está no espaço público conversando com alguém e a pessoa que agride, né, a pessoa abusiva, ela vai levantar algum tema ali naquele espaço público, um tema em que geralmente ela conversa com a vítima, em um espaço privado, muitas vezes um tema, pode ser qualquer tema, mas pode ser um tema difícil para a pessoa falar, um tema sobre ela, ou sobre algum acontecimento que aconteceu com ela, e que ela nunca em nenhum momento falou sobre esse tema, puxou essa conversa em um espaço coletivo, em um espaço público. E a pessoa abusiva, ela então vai puxar esse assunto no espaço público, vai falar alto, vai mencionar coisas sobre esse tema, sobre a conversa, deixando a pessoa, né, a vítima, em uma situação de constrangimento, né? E isso é um exemplo, né? Um outro exemplo é, por exemplo, quando a vítima não está presente e a pessoa, né, abusiva, ela vai comentar coisas da vítima, né, coisas da vida íntima, coisas que a vítima, enfim, não autorizou que fossem compartilhadas. Pode ser um tema qualquer, mas que a pessoa, no caso a vítima, decide por manter no espaço da intimidade. Então, essa pessoa abusiva vai compartilhar essas informações ali, seja com outras pessoas do círculo próximo de amizades, seja com estranhos, né, pessoas estranhas. Bom, em muitos casos a vítima sequer fica sabendo que essa informação foi compartilhada, pois ela não estava lá, né? Em muitos casos, essa informação que foi compartilhada indevidamente chega aos ouvidos da vítima. Então, muitas vezes uma pessoa que não deveria saber daquele assunto, para quem a vítima nunca falou sobre esse assunto, vem, às vezes um dia e comenta sobre esse assunto. Então, a vítima muitas vezes fica sabendo muito tempo depois que aquele assunto já está sendo comentado por um círculo de pessoas, né, sem que ela soubesse, né. Um outro exemplo, a gente também falar de assuntos íntimos em espaços privados, mas que estão próximos, falar em voz alta, né, estão próximos a espaços coletivos, né. Isso a gente pode pensar em qualquer estrutura arquitetônica, né? Qualquer local onde você esteja fechado por quatro paredes, mas muitas vezes tem uma janela, a parede é muito fina, enfim, ou às vezes você está num lugar ao ar livre, que tem um vizinho próximo, enfim, ou mesmo dentro de algum local fechado, mas que é possível outras pessoas ao redor ouvirem, né? E nesses casos, muitas vezes se sabe já de antemão que esse espaço arquitetônico não é adequado, né, para conversar sobre assuntos privados. E, bom, e mesmo sabendo disso, a pessoa, então a agressora, ela vai novamente expor essa intimidade, falar em voz alta sobre assuntos íntimos, temas da privacidade, né, da vítima, né. Esse é um outro exemplo, né. Se a gente pensar, daí tem inúmeros exemplos, né? Eu falei um pouco da exposição de imagens, né? Imagens íntimas, fotografias, vídeos. Muitas vezes tem um relacionamento, isso ocorre muito em relacionamentos heterossexuais, né? Onde o homem e a mulher trocam ali imagens e ao fim do relacionamento, muitas vezes a mulher termina esse relacionamento e o homem, com uma vingança, né? Ele expõe essas imagens, publica essas imagens íntimas da mulher, né, com quem ele se relacionava, publica na internet. E essa imagem, ela vai parar muitas vezes na rede mundial de pornografia e violência. Então, esse tipo de violência é muito difícil depois de você
conseguir reparar de alguma forma esse dano, pois as imagens são copiadas e quando um arquivo é copiado na internet é muito difícil de você deletar ele completamente da internet, porque as pessoas também copiam o arquivo e mudam, alteram o nome daquele arquivo, então é praticamente impossível você depois eliminar por completo aquela imagem da internet, né? Então houveram casos já que eu não vou saber citar o nome agora, mas um caso que ocorreu entre um homem que realizou essa agressão, se eu não me engano foi na Itália, e a mulher, a jovem mulher, ela depois veio a cometer suicídio, né? Depois de todo o processo, ela entrou na justiça e tudo mais, depois de todo o processo de impossibilidade, né, de tirar de circulação essas imagens, ela veio a cometer suicídio. Então, é mais uma violência contra as mulheres, né? Que as sociedades, os estados não estão, as empresas, inclusive que os servidores que têm essas imagens também não estão tomando as atitudes corretas para evitar esse tipo de coisa, né? Então a gente falou de exposição da intimidade através da fala, né? Através da imagem, muitas vezes pode ocorrer através de um comportamento também corporal, de um sinal corporal, né? As pessoas se comunicam corporalmente também. Então, pode a vítima e a agressora e o agressor podem estar em um espaço coletivo conversando e tem um tema de uma conversa ali acontecendo e a pessoa que agride, ela dá a entender através de um gesto, de um sinal que ela faz com o corpo, que, enfim, que dá a entender que a vítima fez ou não fez tal coisa, que concorda ou não concorda com tal assunto, enfim, ela expõe esse tema que a vítima prefere não comentar ali naquele espaço coletivo, né? Então, daí são inúmeros exemplos, esse é um tema que a gente pode conversar sobre inúmeros exemplos, né? Ou então a pessoa que agride também numa conversa entre amigos, entre amigas, sugerir alguma ideia, fazer uma pergunta sobre um tema que a vítima não quer conversar e as pessoas estão ali esperando, às vezes, que a vítima responda, não percebem que aquilo é uma violência psicológica, às vezes estimulam esse assunto, isso é uma forma de constranger a vítima em público também a falar sobre um assunto que ela escolheu não falar, né? Então, a exposição da intimidade, né, sem autorização da vítima, é uma forma de humilhar, né, de constranger a vítima, de a fragilizar emocionalmente, né? Pois quando você expõe a intimidade de alguém, você está abrindo aquela história, aquele corpo, aquelas ideias que aquela pessoa ela decidiu por deixar em um espaço privado. Então você força a pessoa a expor aquele tema, ou você joga o tema para o coletivo, expondo, violentando, né, invadindo aquele território da segurança, né, e quebrando a confiança, né, que por algum momento pode ter sido estabelecida entre a pessoa que violenta e a vítima. Bom, então o segundo tópico da conversa é a interferência do agressor ou da agressora na rede de apoio da vítima. Então, em um relacionamento abusivo, um dos objetivos da pessoa que violenta é controlar a vida da vítima, né? Essa pessoa agressora, ela não admite de nenhuma forma que a vítima tenha algum espaço de privacidade, algum espaço de segurança, algum espaço de confiança com outras pessoas, né? O objetivo do controle é realmente dominar o espaço todo da vida da vítima, né? De forma que o único espaço da vida da vítima seja aquele espaço com o agressor ou com a agressora. Isso principalmente em relacionamentos de casal, né? Mas em relacionamentos abusivos que ocorrem também, em amizade, em família, em trabalho, isso pode ocorrer também, né? Ou seja, a vítima ela não vai ter uma vida de casal, né, de íntima com aquela pessoa que está agredindo, ela tem um outro tipo de relação, mas ainda assim essa invasão da rede de apoio da vítima também ocorre, né? Ou seja, então vamos pensar aqui em como isso ocorre, né? Então, à medida que a gente pode observar isso, inclusive a longo prazo, durante esse relacionamento abusivo.
À medida que esse relacionamento ele vai se passando os anos e as violências vão se aprofundando, a pessoa que violenta ela vai aprofundando, ou seja, a intensidade e a quantidade de vezes, né, que essas violências vão ocorrendo vão aumentando, né? E qual que é a ideia? Assim, à medida que essas várias violências vão se acumulando, a pessoa que agride, ela não admite com o tempo que a vítima tenha seus espaços, né, próprios, né, seus espaços de segurança e de confiança. Então a ideia é que não exista esse espaço privado, esse espaço da pessoa vítima em outro lugar, onde ela possa ter pessoas em outro lugar, em outro espaço que a possam auxiliar, que a possam apoiar, que a possam ver como uma pessoa a partir dos seus aspectos positivos, né? Porque a pessoa que agride, ela está o tempo inteiro reforçando os aspectos negativos, né, da vítima durante aí o dia a dia do relacionamento. Então, por exemplo, isso pode ocorrer em qualquer espaço. Essa rede de apoio da vítima pode existir em amizades, pode existir no trabalho, pode existir em uma rede de profissionais da saúde que essa pessoa se atende. Então, o que acontece, né? Esse agressor, essa agressora, através da manipulação, que é o que eu falei aí na última fala, a manipulação seria a distorção de informação, ocultamento de informação e invenção de informação, que seria a mentira, né? Através da manipulação, essa pessoa agressora vai se aproximando da rede de apoio da vítima, porque a manipulação, né, que é? É a geração de uma nova versão dos fatos, uma versão distorcida, mentirosa. E a manipulação, essa nova versão dos fatos, ela só pode ser sustentada se um grande número de pessoas acreditar nessa versão, né? Então esse grande número de pessoas, ele tem que existir não apenas na rede próxima da pessoa agressora, mas também na rede próxima da vítima, de forma que essa versão mentirosa gerada pela pessoa agressora tome forma, seja substituída lentamente pelas versões verídicas mais próximas, né, da realidade. Então é através da manipulação, da aproximação das pessoas próximas à vítima que a pessoa agressora vai aos poucos, colocando essas pessoas que antes eram apoio da vítima contra a vítima, né? Então vai distorcendo informações, vai inventando histórias, vai ampliando essa manifestação de adjetivos pejorativos sobre a vítima também para o espaço coletivo, de forma a criar uma imagem negativa da vítima também na sua rede de apoio, né? Então essa pessoa que violenta, então pode fazer isso com as amizades próximas, pode fazer isso com pessoas próximas da família que eram mais próximas da vítima, né? Pode fazer isso em ambientes de trabalho, né, da vítima, pode também fazer isso também com profissionais da saúde, né, que muitas vezes a vítima se atende e essa pessoa agressora muitas vezes vai tentar se inserir nessa rede, marcar consultas, passar a ser atendida ou atendida por esses profissionais, também de forma a ocupar aquele espaço da vítima, né? A pessoa que agride não admite que a vítima tenha um espaço próprio, ela quer controlar, ela quer dominar, ela quer ocupar até mesmo os espaços em que a vítima, né, se encontra, de forma a anular totalmente a vida emocional, a vida coletiva, a vida de sociabilidade, né, daquela pessoa que ela está vitimizando. Então é isso, esse tópico é isso, então finalizamos esta fala sobre esses dois tópicos, né, e continuamos aí nas próximas falas a pensar sobre esse tema da violência psicológica, né? Então, como eu já falei também no início aí da conversa, em setembro agora, né, temos aí o Setembro Amarelo, que os profissionais da saúde fazem a campanha sobre a saúde mental, né, o combate ao suicídio. Então, eu venho aqui como profissional da ciência política, das ciências sociais, enquanto pesquisadora sobre o tema da violência, para fornecer aí ideias, debates e conceitos sobre esse tema, né? Então, enquanto profissional das ciências sociais, eu acho importante a gente pensar a violência também como uma questão coletiva, né? Como uma questão gerada, estruturada, mantida por um coletivo, né? E essas violências podem
afetar, gerar grandes danos aí à saúde individual das pessoas. Então é importante que a gente reflita sobre a violência também a partir de uma perspectiva das relações, da sociedade, dos regimes de dominação e pensar em como isso está ligado com as individualidades, com o indivíduo também, com a saúde mental, né, que é um tema que não é a minha área, mas que eu pesquiso, aí também estou sempre aprendendo aí com outros e outras profissionais sobre o tema. Então deixo essa contribuição para esta campanha de Setembro Amarelo. Então até a próxima e tchau, tchau.